Eu já dei o versículo errado, é 2. Por isso que eu achei diferente aqui. É capítulo 2, do 1 em diante. Que fala sobre como nós nascemos. Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa aqui é a palavra de Deus e é verdadeira. Então muita gente acha, eu queria uma pedrinha por aí para botar aqui. Muita gente acha que vai, não, eu vou dar uma esmola, eu vou para o céu. Não, por exemplo, agora o nosso amado irmão está precisando. Obrigada. Está precisando da nossa ajuda. Ele está precisando só da nossa ajuda. Eu vou dizer para vocês, não é só da nossa ajuda em oração, não. Ele está precisando da nossa ajuda em toda a área. Emocional, porque uma pessoa dessa está abatida demais. Ele está precisando da nossa ajuda financeira, porque, segundo o que a pastora me disse, nem casa para ele morar ele não tem. Tem porque parece que o irmão Carlos Luiz deu um jeitinho aí, talvez mais o irmão Valmir, não sei. Eu sei que até onde eu sei já estão organizando tudo para poder ele ter um canto para morar. Mas a situação é ruim. Nós como mães, nós como pais, nós sabemos que é ruim. Agora, como os coríntios aqui foi louvados, todos, nós temos uma segurança, que é o Senhor Jesus. Nós fomos ressuscitados. Nós éramos mortos. Hoje nós temos vida. E antes disso, nós vamos orar para a irmã da nossa amada aqui, que está nos recebendo aqui, que teve um nenenzinho, está em Sobral, uma menina, né? Menino. Está em Sobral. Agora imagine como ele é grande. 600 gramas. Mas existe difícil para Deus? Não. Ele está pesando hoje 600 gramas, mas daqui a um ano ele está pesando 10 quilos. Ou até mais. Eu me lembro do meu neto, não pesava só isso não, mas meu neto nasceu prematuro. E a gente só faltava ficar doido, e era 8 meses. Ela estava com quanto mês? Estava com 6 meses. Estava com 6 meses, olha aí. Mas o milagre da vida pertence a Deus. Ele deu a vida, ele gerou aquela vida no útero dela. E hoje hoje foi hoje que ela teve? Ontem ela teve esse neném. Está com vida, ela e o neném. Então vamos orar, pedir a Deus que esse neném venha com vida para casa e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos consagrar isso ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós sabemos, meu Pai, que Tu és o dono da vida. Então, meu Pai, aquela criança está lá.
numa incubadora, Pai, porque não tem condições ainda de tirar para fora. Mas essa incubadora, Pai, nós te pedimos agora nesse momento que tu envolva, Pai, com teu poder, com a tua majestade, Pai, com a tua vida, Pai. E que ela, Pai, essa criança seja um escolhido teu, Pai, para trazer o evangelho a esse mundo. Ele seja um testemunho, Pai, que tu deste vida. E tem mais, Pai. Já 2 vezes. E aí falta a terceira, que é quando ele te conhecer como Senhor e Salvador da vida dele. Nós cremos assim, Pai. Cremos que a mãe dele também vai vir para casa com toda a saúde e vai ser preparada para cuidar desta herança do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não tinha pedido para o irmão orar porque eu tinha esquecido. Eu olhei para a irmã olhando para mim e disse, ela não vai orar. Mas eu lembrei para a honra e glória do Senhor, porque nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Então, a Bíblia, o tema é a salvação vem de Deus. A salvação não vem de coisa. A salvação não vem das minhas caridades. A salvação não vem porque eu sou boa, porque eu já fui feita para ser boa. É minha obrigação como filha de Deus ser boa. É minha obrigação como filha de Deus saber que tem alguém com necessidade e eu ir lá ajudar. Mas você sabia que necessidade nem sempre é só financeira? Às vezes é você estar com um problema de saúde e saber que tem alguém que está se preocupando, orando a Deus para que você seja curado. Às vezes é você estar doente emocionalmente e chegar alguém lá e dizer, meu irmão, eu estou aqui para te dizer que Deus é a sua companhia. Que Deus está contigo. Ele te ama. Ele está resolvendo todos os teus problemas. Às vezes é dar um conselho a um jovem, meu filho, não vá por um caminho errado, não. Porque esse caminho vai te levar à morte. Às vezes é uma pessoa que vive atolado na droga, que ele não sabe como sair. Você pensa que eles estão lá porque eles querem? Não, tem muitos deles que estão lá porque não conseguem sair. Eles são escravos, como diz o versículo. Nasceu morto, cego e escravo. Só que quando ele ouve a voz de Cristo, que entra lá no ouvido dele, desce para o coração e aí dá vida. Aí ele diz, tem solução. Tem um que se importa comigo. Tem um que diz que mesmo eu sendo assim, eu estando, que não vai permanecer, eu estando sujo, fedorento, ele me ama a si mesmo. Ele derramou o sangue dele por mim. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que pregar a todos. Nós, como filhos de Deus, nós temos que amar a todos, não com amor carnal, mas com amor espiritual, que esse é o amor que transforma, esse é o amor que dá vida, não é o amor carnal, não. Não é eu chegar na irmã e dar um abraço e dizer que ela é importante para mim e nunca mais pisar na casa dela. Não, o amor espiritual é o amor que cuida, é o amor que protege. É o amor que proteger. É isso aqui que o irmão Valmir fez. É se preocupar. É até chegar aí as lágrimas, como diz na Bíblia. Chorar com os que choram. E rir com os que ri. É orar por um menino que ele acabou de conhecer. Mas já tem o amor. Isso aqui não é para uma pessoa estar passando. Isso é o amor de Jesus. Isso é o amor que retrata Jesus na nossa vida. Esse é o amor que entrou no meu coração, que era uma idólatra. E me transformou para ser uma filha de Deus e ter a certeza da minha salvação. Eu era idólatra de andar na rua, atrás de um santo, achando que a minha vida dependia dele. E a nossa vida, a minha e a de vocês, e a dos amados que estão em casa, que não tiveram coragem de vir para cá, esta vida só depende de Deus para nós viver bem. Só Ele morreu e ressuscitou, derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário para nos dar vida, porque nós éramos mortos. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. A Bíblia é bem clara que a pessoa sem Cristo
ela é morta. A pessoa sem Cristo, ela é morta. Eu não vou fantasiar. Não, você não precisa de Cristo, não. Você tem o seu trabalho. Você tem sua empresa. Você tem sua herança, não precisa de Cristo. Não, a Bíblia é bem clara. É morta espiritualmente. Versículo 1 diz, Ele vos deu vida. Por que Ele vos deu vida? Só precisa de vida quem é morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quem peca, quem vive, tem prazer no pecado, ele não tem porque tem gosto naquilo, não. Ele tem porque ele está preso, ele não sabe o que fazer, ele está morto. Nós temos um exemplo de um irmão, eu não vou citar o nome dele não, tá? Mas de um irmão que foi para a igreja, ele disse que estava lá drogado e bêbado, e olhava para o céu e dizia, Senhor, isso aqui não é vida para mim, muda a minha vida. Deus mudou. Mas às vezes Deus muda e o nosso amor esfria. Tem certeza da salvação, mas está perdendo bênção aqui na terra, porque o lugar do crente é no braseiro. E o braseiro se chama Jesus Cristo. Quer viver bem? Viva na igreja, com os membros do seu corpo. Ou então num culto como esse, aonde você vê que Deus age. Tenho certeza que as orações que foi feita aqui já hoje, eu tenho certeza que Deus está tendo a resposta. Porque Deus é fiel. Ai, irmã, mas vocês oraram terça-feira. Mas Deus não está agindo, não? Terça-feira ninguém sabia nem o que era que ela tinha. Tinha feito o primeiro exame, porque eu tenho contato com o povo que tem gente minha que trabalha lá. Deu negativo. Ninguém sabia o que era. Ontem nós oramos na igreja e pedimos para Deus direcionar. Então já hoje vem a notícia. O que é a doença? Agora já pode tratar. Já sabe o que é, já pode tratar. E nós temos que fazer como eu preguei essa noite da Sulamita. Vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem. Se eu que conheço o poder do nosso Deus, eu não acredito que vai tudo bem, então eu não estou fazendo nada na igreja. Estou perdendo tempo. Vai tudo bem. O irmão Deco que diga, né? Aqui é um exemplo de uma pessoa que, até eu vou dizer agora com sinceridade, quando me disseram o tamanho do problema dele, eu disse eu só conheço uma pessoa, ou um ser, que pode resolver esse problema. Porque ele é maior do que o problema dele. E eu sempre digo, não mostre o tamanho do seu problema para ninguém, mas mostre o tamanho do seu Deus. Porque não existe problema que, se ele quiser, ele não resolva. Não existe. Se eu posso pedir hoje um testemunho, eu garanto que só ele passava até de madrugada para contar, ou até mais, para contar o testemunho do que Deus fez, e a mulher dele chorando e pedindo oração e na luta. Porque a Bíblia diz que é bom que ande dois, para que quando um cair, o outro levante. Então ele estava lá sofrendo, mas ela estava, eu digo, talvez ela estivesse sofrendo até mais, porque estava sendo cuidado, talvez tomando remédio para não sentir dor, e ela apavorada. Eu imagino que ela estava apavorada. Mas ela confiou que Deus ia trazer o marido dela para casa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu ouvi da boca dele que Deus não deu só a vida física. Isso aqui é o mais importante. Porque a vida física se acaba. Agora a espiritual não. Vai para a eternidade. Então nascemos mortos. Deus só dá vida. Deus só muda a situação se existir essa situação. E a Bíblia é clara e fez isso conosco. Ela é dominada. Ele é dominado pelo mundo. A pessoa morta é dominado pelo mundo. Mas pensa que, infelizmente, eu conheço história de pessoa que diz, eu quero sair, mas eu não consigo porque senão eu vou morrer. Eu sou morto. Quer dizer, e aí ainda tem mais outros que dizem, só se tu for ser crente.
Uma pessoa disse para mim, só se tu for ser crente, mas se tu não for, se tu sair, tu morre. Mas Deus liberta. Ai, como Ele liberta. Ai, como Ele tem poder para transformar. Versículo 2. Veja aí o que diz no versículo 2 do capítulo lido. Nos quais andaste outrora. Nós que estamos aqui, todos nós que conhecemos a Jesus hoje, nós nunca fomos e nem somos perfeitos. Nós pecamos todos os dias. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca é mentiroso. É mentiroso. Então, nós todos fomos ressuscitados por Cristo Jesus. Todos. Meu marido usa essa palavra. Onde ele anda para aí? Ele diz, não, né? Ainda ontem nós fomos visitar um casal de amigo da gente, que eu devo muito a esse casal. E eu não fiz com o irmão Valmir, porque um casal, ele era uma criança, dava mais para chorar. Mas se eu fosse chorar com a situação que eu vi ontem dessa pessoa, que eu devo tanto a ela, tanto, eu teria chorado muito, que vontade eu tive. Aí o homem disse, eu era um vira-lata. E ele disse, eu era um morto. Porque é assim que nós somos, todos nós. Tem um homem chamado Adão, que foi a causa de todos nós nascermos mortos. Ele trouxe a morte para nós. A morte. Mas nós vamos se conformar? Não. Quem ouve a palavra de Deus, só ouve porque é filho de Deus. Se não for filho de Deus, não ouve. Então é só fechar o olhinho e dizer, Senhor, eu fiz isso, viu? Senhor, o que tu quer que eu faça? É para mim ficar como eu estou? Aí eu ouvi uma mensagem nesses dias que disse, repense o seu passado para que você viva o futuro. Se eu não repensar o meu passado, se eu fosse abrir aqui, entregar o microfone aqui para todo mundo dar testemunho aqui, e fosse ouvir, vocês fossem ouvir o testemunho de cada pessoa aqui que foi transformado pelo Espírito Santo, vocês diziam, verdadeiramente Deus ressuscita mortos. Verdadeiramente Deus ressuscita mortos. É isso que ele faz. Então ele diz aqui, ó, nos quais andaste. Cadê? Deixa eu ver. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O que é que o curso desse mundo tem para nos oferecer? Será que as pessoas se compadecem de quando vê uma pessoa com um problema desse? Eu vou ajudar. Não, dizer, eu vou fazer como um filme que eu assisti outro dia. É crente e está aí doente. É crente e está aí com um filho doente. Mas com Deus, nós podemos ser vitoriosos. Mas sem Deus, nós somos derrotados. Porque com Deus, mesmo morrendo, faz como a Sulamita. A filha dela estava morta. Mas o homem, o servo do homem de Deus, disse, está tudo bem na tua casa? Está tudo bem. Porque ela sabia que aquele homem não é o homem, nem eu, nenhum dos que estão aqui tem poder para dar vida a ninguém. Nós oramos, mas o poder para dar vida, o poder para curar, esse vem do Senhor Jesus. Porque foi Ele que morreu para nos dar vida. Então vem dele. Como eu vou ter... Ela é... A pessoa é... Eu digo ela porque é a pessoa, viu? Ela ou ele. Ela é dominada pelo mundo, que foi o que eu acabei de ler. Dominado por o inimigo de nossas almas viventes. Que eu não botei o nome aqui porque eu não gosto de falar o nome dele. Eu gosto de falar o nome de Jesus. Mas todos nós sabemos quem é o inimigo de nossas almas viventes. Mas ele não tem poder. Porque hoje nós temos um dono. Que ele disse, está selado. Pertence a mim. A dívida de todos foi paga. Quando ele, ali na cruz do Calvário, ele foi crucificado. E ele deu o último, antes de dar o último respiro, ele disse, está consumado. Foi pago.
Então, nossos pecados foi pago. Hoje eu disse pro meu esposo, não, meu filho, o que você... Nós estávamos falando sobre coisa sacrificada a ídolo, né? E eu disse, não, as coisas do passado que você fez, Jesus já perdoou. Ele não quer saber como você era no passado, não. Ele quer saber como nós somos hoje. Hoje, porque o passado ele já esqueceu, ele joga para trás no lago do esquecimento. É isso que ele faz, joga para trás. Dominada por um inimigo, versículo 2, parte 2. Por isso que eu não li todo, viu? Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito de que agora atua nos filhos da desobediência. Ele só faz isso com o filho da desobediência. Eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Eu quero apanhar. Eu quero apanhar. Para mim receber as bênçãos, pode prestar atenção, seu papai e sua mamãe em casa. Faz as coisas tudo direito, papai vai lá, eu amo meu filho. Papai, me dá um celular, meu filho não lhe dou porque eu não tenho dinheiro agora, mas vou trabalhar e eu vou lhe dar. Porque o filho é obediente. Já o desobediente, ele diz assim, eu poderia até te dar, mas tu não me obedece. Não faz o que eu te mando, então eu não vou te dar. Ainda bem que o nosso pai não é vingativo. Ele é amoroso. Porque triste de nós se ele fosse fazer assim com nós. Triste de nós. Mas ele é bom. Ele é perfeito. E ele é amável. Amém, amados? Ele é assim. O nosso pai, ele é maravilhoso. Principal arma dele. Você sabe qual é? A principal arma do inimigo das nossas almas viventes. Aonde é que tem os desejos de fazer as coisas erradas? Ninguém fala. Fale, minha amada, fale. A carne. Ele usa, é a principal arma dele é a nossa carne. Mexe nossos olhos maravilhosos. Vê. Ai, como eu quero. E aí as nossas perninhas, eu canto com as crianças lá, cuidado ali, né, Vinícius? Cuidado ali, né? Pois é. Aí as perninhas vai lá e leva, quando pensa que não, se enredou no pecado e arrebentou. Porque o pecado, qual é o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tem mais coisa, nós não precisamos de pagar para ter vida eterna. É de graça. O que receber de graça, dá de graça. Assim diz a palavra do Senhor. Então é de graça. Eu não preciso de dar. Não, você que vai determinar o tamanho da sua bênção. Se você der 1.000, se você der 100, você que vai determinar. Não, a nossa bênção que o Senhor nos dá é de graça. É de graça. Ele, cadê? Principal arma dele. Nossa carne. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra que eu falei? Dos pensamentos. Dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós era por natureza. Por que nós era por natureza, filho da ira? Deus não vai gostar de quem está fazendo as coisas erradas. E nós era dominado pelo inimigo das nossas almas. Dominado. Não pode. Eu cheguei aqui hoje, tinha bem uns 5 rapazes ali. Me prometeram que vinham para cá. Eu estou menino. Pois é. Porque eu vou lá e convidei pelo Espírito Santo. Mas tem um inimigo que diz, não, bicho, vai não. É coisa chata, é coisa de crente. Vai mais antes conversar com os amigos. Vai fazer aquilo ali, vai não sei o quê. Mas não, vai. Eu digo com plena convicção.
vale a pena ser careta. Vale a pena ser louco por Jesus. Vale a pena. E quantas mil vezes tivesse um chamado para me confessar Jesus, eu confessaria. Porque como vale a pena. Pois é, o inimigo principal é a nossa carne. Ele usa nossa ira. Tem um bicho, eu falei ontem já, hoje eu falo que tem bicho mais fácil. Especialmente nas mulheres, nós se iramos fácil, né? Quando nós terminamos de arrumar a casa, que o marido vem e desarruma, aí ó, tudo diz sim, ó. Porque nós queremos a casa organizada e homem não gosta de casa organizada. Eu não sei porquê, mas não gosta. Pois é, e aí nós fazemos o quê? Nós fica com muita raiva. A mulher tá passando o pano na casa e o homem chega e entra com tudo dentro de casa. A gente só não quebra as pernas, que a gente sabe que dá trabalho a gente, mas dá vontade, dá. Mas é uma coisa incrível, ele pode dar onde tiver. Você inventou de passar o pano, ele chega. Ele chega. E aí ele entra, parece que ele não está nem enxergando que você está. Enxerga não. Nem enxergando que você está passando o pano. Aí toda mulher fica irada. Contanto que pode ver, quase toda mulher tem problema de pressão. Porque vive irada. Mas nós temos que pedir sensatez ao Senhor. Irmã, misericórdia. Para nós ter calma. Porque nós somos, eles são cabeça. Então nós temos que ter. Olha, eu estou com um estudo lá em casa sobre o que é que a mulher é para o homem. Os homens não iam gostar de ouvir. Mas as mulheres iriam amar ouvir. Vai beber água. Pois é. Mas é um estudo maravilhoso, que a mulher não é só a auxiliadora, não. Ela é tanta coisa. Nesse estudo, ela é tanta coisa que não é pregada nas igrejas. Só é pregado que a mulher é para ser submissa. E eu sempre digo, não existe mulher que não seja submissa se ela se sentir amada. Ah, mas eu amo. Você faz o quê com o seu amor pela mulher? Amar, o amor é o que o amor faz. Se eu amo, a minha mulher está passando pano na casa. Ah, minha filha, você está passando pano na casa. Eu vou deixar secar o piso para poder eu entrar. Aí sim, é amor. Ah, eu não vou sujar, porque senão ele vai trabalhar a bichinha. Mais amor é se ele pegar o rodo e... Ah, isso mesmo, Cristina. Aí é que é amor. Mas temos que passar o pano para sujar mais. Mas nem que sujar, que eu faço depois. Pois é. Mas pelo menos a gente sente o amor, né? É, o bichinho me ama, porque o meu gosta de mas esse dia levanta de madrugada e varre, anda varrendo por lá. Nem que seja para os pés das paredes, mas ele vai. Mas ele vai. Já é alguma coisa. Pois é. Então, a ira, nós temos que aprender, nós temos que pedir a Deus para Ele nos ajudar nessa área, como a irmã disse, ter misericórdia. E não peça paciência não, porque Ele bota a tribulação. Mas peça para Ele nos controlar, nos ajudar a suportar determinadas coisas. Não é só com o marido, não. É com os filhos. Às vezes é com pessoas que você conhece que lhe atribulam. Então nós temos que ter... A neném foi tomar remédio, já está a reação do remédio. Mas a bichinha estava passando mal ali. Ela estava mesmo. Mas é ruim, mas Deus aí... Tá bem, em nome de Jesus. Então a ira... versículo 2 do versículo 3, a parte 2. Da parte 2. Cadê? Onde é que está? Tá aqui. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então nós não podemos mais aceitar sermos filhos da ira. Acabou, é? Não temos que aceitar mais nós sermos filhos da ira. Não vamos se conformar, não. Não, mas eu sou filho da ira. Não, você era. Agora você é filha da luz. Nós somos filhos da luz, que é Jesus.
Tá? Engole ali, fazer como um pastor dizia para mim, engole ali o carrapicho sem sabão. Mas é assim, as coisas vão indo até que vai dar tudo certo. Assim vai indo. Porque está sem Cristo, por isso é que é filho da ira, por isso é que se ira fácil, porque está sem Cristo. Na hora que ele foi entrando, Jesus, olha aí, Jesus, cuida aí, ajuda. Toca aí na cabecinha dele para ele não fazer mais isso. E aí, com pouco Jesus começa a trabalhar e ele vai ter consciência. Vai dizer, não, antes eu fazia porque eu era morto, mas hoje eu não faço mais porque hoje eu tenho vida em Cristo Jesus. Hoje eu tenho que honrar. Hoje eu tenho que considerar. E aí as coisas vão funcionando bem direitinho para ambas as partes. Para ambas as partes. Porque está sem Cristo, versículo 12. Nós não lemos o 12. Mas é muito importante. Naquele tempo, está, sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é as pessoas que não conseguem se controlar, eles são sem Deus. Eles vivem no mundo, mas eles não se importam de agradar a Deus. Eles só vai dizer, conversa de Deus? Conversa de Jesus? Jesus já morreu. Eu já ouvi isso. Mas o nosso Deus, ele está vivo e ele pode transformar vidas. Aí não tem esperança. Ainda na parte 2 do versículo 12. Na parte 2 do versículo 12. É estranho a aliança da promessa. A aliança da promessa é para os que já estão vivos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É por isso que a gente vê e diz, mas como é que essa pessoa se acaba? Uma pessoa às vezes é um porte bonito, e aí meu Deus, nós aí da Cristo Vive, nós fomos testemunho de um rapaz que morreu por causa da droga. E era um rapaz de uma aparência tão bonita. Lembra, né, neném? E como a gente lutou para ajudar aquele rapaz. Mas Deus não ressuscitou ele. Deus não ressuscitou. Porque ele era filho da ira. Ele não era filho de Deus. E não adianta, eu vi o meu irmão morto e o pessoal disse, não, ele agora está em paz. Eu disse, tanto que eu queria saber disso. Mas só que eu não fui dizer, né? Porque nós não podemos dizer. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que quando a pessoa morre sem Cristo, ele não está em paz. Ele está em paz quando ele morre com Cristo. Aí ele está. Quer dizer, eu me ataquei daqui para Paraipaba, para ir para o enterro do meu irmão. Chorei a morte dele, mas eu chorei principalmente de não saber onde ele estava. Eu preguei para ele. Que o mais importante é isso, é você pregar. Porque quando você prega, ninguém morreu, mas você não traz a culpa do sangue dele, a culpa da morte espiritual dele em você. Por isso que é bom pregar. Não importa se a pessoa ouve ou não, porque só ouve os filhos. Porque não tem Deus. Versículo 12, novamente, parte 3. Eu não vou ler novo não, já lemos, tá bom. A salvação é eterna. Quando salvo uma vez, salvo para sempre. Não tem esse negócio, não, mas fulano ele hoje é salvo, mas ele está desviado, agora se ele morrer, vai para o inferno. Não, salvo uma vez, salvo para sempre. A pessoa pode até estar perdendo as bênçãos de estar na casa do Senhor, mas ele é um filho de Deus. Na hora que ele disser, eu vou para a casa do meu pai, por quê? Porque é lá na casa do meu pai que eu me sinto bem. É lá que tem o alimento que eu preciso. Ele corre para lá e vai ser bem recebido por os membros que amam esse irmão e que sente falta dele lá conosco. Então, essa é a diferença do filho das trevas para o filho da luz. O filho das trevas julga. O filho da luz sente falta.
Essa é a diferença. E salvo uma vez, salvo para sempre. Hebreus 7. Hebreus 7, 25. Ixi, eu pensei que eu tinha marcado. Marquei. Marquei. 7:25. Aqui. Por isso também pode, só Deus pode, viu? Pode. Fazer o quê? Salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É totalmente. Não, eu não vou mais para a igreja não, porque eu tenho vergonha. Primeiro, ai daquele que julgar um que já foi para a igreja e agora está afastado, não está mais indo. Ai daquele, porque está julgando o Filho de Deus. Segundo, eu não tenho que ter vergonha. Para onde o irmão da irmã Francisca voltou? Para a casa da mãe. Porque ele sabia que ele chegando ali, ele ia ser bem recebido, tanto pela mãe, não recebeu por o pai, porque o pai já se foi, né? Mas por a família. Assim é o Filho de Deus. Será bem recebido na igreja, por os irmãos, e depois na casa do Pai. Porque é na igreja que é o lugar do Filho de Deus. E depois, o final, é na casa de Deus. Amém, amados? Fora de Jesus Cristo não há salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Você pode procurar qualquer coisa no mundo para ser salvo. Você não vai ser. Só em Jesus Cristo. Porque só Ele morreu para que nós tenhamos vida. E tenhamos em abundância. Ele não é Deus de mesquinharia. É Deus de abundância. Esse é o nosso Deus. Vamos ver aqui. Só Ele está em Hebreus novamente. É em Atos. Deixa em Atos. Atos 10. O peixe está cheirando para mim, viu? Atos. Agora está queimando. Atos 10. Não, Atos 4, 10 a 12. 10, 4. 4, 10 a 8. Atos. 4, 10 a 12. Aqui. Ele salva, ó, como é que ele faz? Tomai, isso mesmo. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel ou da cidade de Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificais e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que estes está curado perante vós. Amém, Jesus. É a nossa querida irmã lá, a filhinha do irmão, a filha o filho da irmã aqui. É nesse nome, é esse que pode curar. E é nele que nós estamos falando. Ele pode todas as coisas. Amém? Ele pode. Então, esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais. No 12 diz, e não há o quê? Salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Esse é o nosso Deus. Que é maravilhoso demais falar dele. É tão doce que a gente fala e nem se cansa. Porque ele é poderoso. Porque ele nos deu vida. Porque nós estamos aqui porque ele vive em nós. Amém, amados? Amém. Ele vive em nós. Cremos na salvação. Precisa de mas precisa de uma decisão. Eu creio na salvação, mas eu tenho que tomar uma decisão.
Eu creio na salvação. Agora eu vou trazer porque eu falei essa noite. É como o irmão gostou da irmã. Morava lá do outro lado, não sei nem como foi que eles se encontraram. Aí ele disse, eu quero essa mulherzinha pra mim. Ele foi à luta. Ele foi à luta. Ele teve que se declarar pra ela. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Eu creio que a irmã está falando de um Deus que pode curar. De um Deus que pode ressuscitar. De um Deus que pode transformar a minha vida, que está arrasada. Eu creio nesse Deus. Então eu quero conhecer esse Deus. Então quando eu quero, eu vou procurar. Eu vou confessar. Eu vou procurar a igreja. Cristo vive, se vocês quiserem. Lá na rua do antigo prefeito. É convidar o irmão, falar com o irmão Valmir, o irmão Carlos Luiz, que leva vocês. E enche aquele lugar de filhos de Deus. Ah, eu quero porque esse Deus tem poder para transformar a minha vida. Eu quero porque esse Deus tem poder para pagar os meus pecados. E aí vai. E não tem que segure. Porque se o Senhor chamar, não tem quem tire das mãos do Senhor. Não tem. Pode até custar. Mas não tem quem tire. Não tem quem tire. Atos 16 e 30. Ah, não. Sei que eu estava muito atrasado. Atos 16 e 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Só tem um jeito. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Primeiro, se você já falou essa palavra, você já é salvo. Porque só tem esse pensamento, quem é salvo. Aí tem uma decisão. Bem, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Então eu vou procurar a igreja, procurar a palavra de Deus, vou estudar a palavra de Deus. E aí, porque ressuscitado você já foi. No momento que você desejou ser salvo, no momento que você disse o que é que eu devo fazer para ser salvo, você já é. O Senhor já destapou o teu ouvido de morto, o teu ouvido de escravo, os teus olhos de cego. Já é salvo. Só falta aprender o caminho para ir para a igreja, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso. Resposta: crê. Só isso. Crê. No versículo 31. No versículo do capítulo 17. Responderão-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pronto, ainda Deus é tão maravilhoso. Mas sabe qual é a casa? Quando a gente fala, eu digo de mim. O versículo que me fez eu ir para a igreja foi esse aqui. Eu disse, não, eu só quero ser crente. A gente acha que a gente é quem decide ser crente. Não é. Quem decide é Jesus. Eu só quero ser crente se fulano for. Aí a pessoa que já está na glória olhou para mim e disse: minha amada. Por isso que eu vou chamar as pessoas de amada, viu? Ou amada. Homem eu não gosto muito de chamar amado não, porque tem problema, sabe? Mas mulher eu gosto de chamar amada, querida. Ou os homens geralmente eu chamo irmãos. Porque dá problema chamar amado. Que às vezes a carne não entende que o amado é amado do Senhor, não é meu. Meu amado é aquele ali, bichinho bonitinho ali. É meu amado. Pois é. Aí ela disse: minha amada, crê no Senhor Jesus. Ela disse desse jeito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Andava 2 pessoas. A Bíblia manda nós andar de 2 em 2, pregando a palavra de Deus. E eu disse: e é assim? Ela disse: é. Eu disse: pois eu vou. Cheguei lá, o inimigo usou, porque o inimigo usa, ele é sujo. Nesse dia foi 7 pessoas confessar Jesus. Bêbado, drogado,
e prostituta. Aí cada vez que eu lá escorada lá na parede, para qualquer coisa eu correr para fora. Era assim que não estava. E aí eu disse, com esse aí eu vou não. Primeiro, eu só vou ser um pastor tal. Não é o pastor que salva. O pastor é o instrumento usado por Deus. Quem salva é Jesus Cristo. Aí eu disse, eu só vou, porque tinha 2 pastores na nossa igreja na época. Eu só vou ser com o pastor tal. E eu tinha um pastor que eu queria mais bem. Eu só vou ser com o pastor tal. Aí ia outro. Agora é que eu não vou mesmo. E aí eu resistindo e fazendo, brincando, mas Deus, não quero, não vou. Aí teve uma hora que o Espírito Santo não deixou mais eu resistir. E eu fechei os olhos. Disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E fechei os olhos quando eu pensei que não estava lá na frente. Porque lá usavam o aceita Jesus, nós não usamos. Aí eu estava lá na frente confessando a Jesus. Depois a gente foi lá para trás, que quando aceitava Jesus, o povo, aí tinha umas pessoas maravilhosas que ensinavam lá atrás. A partir de hoje o seu irmão em Cristo conosco, e você precisar de alguma coisa, você me procura fulano. Nós estamos aqui para lhe ajudar. E eu sei que nisso, para a honra e glória do Senhor, foi um bocado de ano. Não vou dizer, porque senão vou dizer que eu estou velha, e eu não estou. Mas faz um bocado de ano. E para a honra e glória do Senhor, eu só quero sair deste mundo para a glória dele. Não sei se é para a glória dele, não. E quando eu puder, eu estarei aqui pregando a palavra dele. Eu quero morrer pregando a palavra dele. Porque é isso que me dá alegria. É isso que me dá alegria. Outra coisa não me dá alegria. Riqueza não me dá alegria. Dinheiro não me dá alegria. Mas eu pregar a palavra do Senhor, isso me dá alegria. Porque Ele me salvou, eu estando morta em delitos e pecado. Ele me deu vida. E hoje eu posso dizer para vocês que vocês, todos têm vida. Quem está aqui que já tem e quem ainda não tem. O Senhor hoje mandou nós dizer para vocês, Ele quer dar vida a todos. Todos que estão mortos. Versículo, cadê? Ixi, João. João 3, eu tenho que ler, gente. Está terminando, viu? Ainda bem que eu deixei, está tão fácil. Eu digo, eu vou pregar bem rápido. Mas eu não consigo. Não sei porquê, eu não consigo. Então ele disse que precisa, João 3,16. Primeiro 16 e 30. Não, João 16. João, peraí. João 3,16 a 18. 3,16 a 18. Que diz assim: porque Deus amou tanto que morreu por nós. Ao mundo, não é ao mundo terra, não. Ao mundo gente. Foi a esses que ele amou. Não foi a terra, não foi a casa bonita, não foi o emprego bonito, não foi a carro bonito. Foi a quem está no mundo. Nós amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Não se preocupe com julgamento, porque no momento que você confessou a Jesus, você já foi julgado. Já foi julgado, ele já te formou, te transformou em inocente. Você não vai mais para o inferno. Não tem quem te coloque no inferno. Você é filho. É filho. Ele veio para salvar, não foi para condenar ninguém. O problema do mundo, as pessoas até têm medo de ir para um culto evangélico porque é um culto de condenação. Você aceita Jesus hoje, porque senão você vai para o inferno. Mentira! Nós não temos poder para botar ninguém no inferno. O poder que tem é Jesus Cristo. E Ele quer levar é para o céu. Não é para o inferno. É para o céu. Quem prega que o Senhor vai levar para o inferno é mentiroso. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do
unigênito, o Filho de Deus. Amém, amados? Essa é a missão do nosso Pai. É de salvar, é de levar para o céu, é de ressuscitar, é de dar vida. Ninguém ou alguém não vai antes do tempo. Se for, nós que estamos vivos, temos que nos conformar. Foi porque era o tempo de Deus. Assim seja. E assim falou a palavra de Deus. Presbítero, vem orar para nós.